Oi, hoje vamos falar sobre o islamismo e sua história de opressão contra os judeus. Geralmente na história, os europeus retratam sobre o ódio contra os judeus de forma eurocêntrica, ou seja, do cristianismo e da traição de Judas e a crucificação de Jesus de Nazaré como responsabilidade dos judeus. Desde sua fundação por Constantino, o cristianismo em seu apogeu sempre retrataram os judeus como inimigos de Cristo e, para piorar, os judeus ainda eram repudiados como usuários, agiotas e assassinos. Hoje, vamos falar sobre os judeus no Oriente Médio, como os árabes os trataram e a situação dos judeus atrás do Êxodo, tanto pelo Ocidente como no Oriente. A história dos judeus esquecidos. Relembre-se de curtir e compartilhar essas infos, se interesse. É muito importante todos saberem da realidade, a fim de evitar equívocos e também, principalmente, entender o contexto que acabou acirrando e tensionando conflitos modernos como vimos hoje entre judeus e muçulmanos. Após a guerra entre judeus e romanos, milhares de judeus foram derrotados nas guerras contra Roma. Após 132 da nossa era moderna, os judeus foram escravizados e distribuídos pelas comunidades romanas. Muitos deles conseguiram sobreviver através de outros judeus, mas muitos judeus continuaram a sobreviver na Judéia mesmo sendo proibidos de entrar em Jerusalém, chamada de Aelia Capta. Conseguiram encontrar refúgio nas suas cidades como Yavne, Tiberíades, Hebrom, Safed, entre outras cidades. Os romanos haviam decretado a proibição dos judeus de visitar seu templo, mas somente no dia 9 do Leão, e por coincidência, foi a mesma data em que os babilônios haviam destruído o primeiro templo, permissão para visitar os escombros. Os romanos já na era bizantina mantiveram a proibição dos judeus morarem em Jerusalém, mas muitos judeus desobedeceram às ordens e mantiveram sua presença em Jerusalém. Com o início da colonização árabe-muçulmana, os judeus inicialmente foram bem tratados, pois haviam colaborado com os colonizadores árabes muçulmanos, mas devemos recordar o que ocorreu com os judeus apenas 6 anos antes da morte do profeta, que criou o islamismo. Os judeus na Península Arábia haviam apoiado os idólatras na ocasião. Os judeus receberam da tradição atualizada pelo judaísmo palestinense as novas determinações. Uma delas era manter o respeito aos governos e instituições governamentais, respeitando seus líderes e suas religiões, mesmo que isso não estivesse de acordo com o monoteísmo, fora da Judéia, e agora sobreviver em outros estados. Significa respeitá-los e incentivar seus esforços para colaborar e promover harmonia e paz onde quer que estejam. Como os judeus perderam seu poder de jurisdição religiosa, deveriam respeitar todos os estados que haviam acolhidos. Isso significava criar seus bairros e a sua própria jurisprudência dentro do Estado, respeitando seus interesses e propriedades, na visão do profeta da última Assembleia Religiosa. Segundo o entendimento do último grande profeta da nossa história, a última revelação deveria ser parte inquestionável para os judeus. Como os judeus deveriam manter lealdade para todos os estados que haviam os acolhidos, não trairiam seus líderes, mesmo que esses fossem politeístas e pagãos, segundo suas crenças. O cristianismo não era a única religião monoteísta presente na Arábia do século VII. As comunidades judaicas eram significativas e possivelmente maiores e certamente melhor organizadas. A Arábia adquiriu maior importância para os judeus após a destruição do segundo Templo de Jerusalém, no ano 70 d.C., e posteriormente a expatriação destes pelos romanos, a partir do ano 135 d.C. A rápida expansão do cristianismo no Império Romano também terá contribuído para a expansão dos judeus na Arábia. Mohammed morreu em 632 d.C., morreu como resultado de um envenenamento ocasionado por um ataque e conquista dos judeus no assentamento de Haibar. Cerca de 2 meses antes de seu ataque a Haibar, Mohammed teve uma tentativa falha de ir a Meca.
Essa falha resultou no Tratado de Hudaibia com os mecanos. Ele retornou humilhado aos olhos dos mecanos e humilhado nos pensamentos de seu povo, para aliviar o espírito abatido deles. Mohammed disse a seus seguidores que os eventos de Hudaibia foram realmente uma vitória. De fato, outra revelação convincente foi dada a Mohammed, como prova de que realmente houve uma vitória Sura 48:1. Porém, Alá não foi capaz de dar os bens dos mecanos como espólio de guerra. Então Mohammed disse a seus seguidores que iriam atacar, saquear o fraco assentamento judeu de Haibar. Cerca de 6 semanas depois, Mohammed conduziu seu exército e atacou os judeus enquanto iam a caminho do trabalho em suas tamareiras. Haibar era um assentamento defendido por um número de fortes dispostos à distância um do outro. Um por um, os fortes foram tomados por Mohammed. Finalmente o pouco que restava se rendeu a ele. Mohammed decapitou diversos dos líderes do assentamento judeu. Um líder Kinana foi torturado para que revelasse onde havia enterrado um tesouro. Assim, Kinana estava quase morto quando Mohammed ordenou que o decapitassem. Muitas mulheres e crianças foram escravizadas. Mohammed ainda pegou a mais bonita das mulheres para si próprio e se casou com ela, Safia. Alguns dos residentes de Haibar fizeram um acordo com Mohammed. Ao invés de serem escravizados, o que tornaria os ricos pomares de Haibar improdutivos e inúteis. Os judeus dariam a Mohammed e aos muçulmanos metade de tudo o que produzissem. Mohammed aceitou o acordo, estipulando que eles poderiam ser expulsos ao seu simples capricho. Anos depois, Omar expulsou os judeus que restavam em Haibar. Imediatamente após a conquista de Haibar, uma judia preparou um jantar para Mohammed e alguns de seus homens. Os muçulmanos não sabiam que ela havia posto um veneno no interior do carneiro. Alguns dizem cabra que fora servido como jantar. Mohammed comeu o cordeiro envenenado e morreu como resultado 3 anos depois. Essa história podemos encontrar nas fontes da história islâmica. A biografia de Ibn Hayshak, a Sirat Rasul Alá, a vida do profeta, traduzida para o inglês por autor Gillon, é a Sirat, biografia mais autêntica reconhecida pelo Islã. Biografia de Ibn Sa'd. A Kitab al-Tabakat al-Kabir, livro das classes maiores. Volume 2, dos 3, a Sirat de Bansá, é o que contém mais informação sobre a morte de Mohammed. Apresentarei apenas seu material relevante. Hadith de Buhari, 3786. Narrou Anas bin Malik. Uma judia trouxe um carneiro assado envenenado ao profeta, o qual comeu o assado. Ela foi levada ao profeta e perguntaram-lhe: devemos matá-la? Ele disse: não. Eu continuei vendo o efeito do veneno palato da boca do apóstolo de Allah. Hadith de Bukhari 4394. Narrou Abu Huraira. Quando Khaibar foi conquistada, um carneiro assado foi apresentado ao profeta como presente dos judeus. O profeta ordenou: deixem todos os judeus que estão aqui se ajuntarem a mim. Os judeus foram agrupados e o profeta disse a eles: quero perguntá-los. Vocês me dirão a verdade? Eles disseram: sim. O profeta disse: que sejam amaldiçoados e humilhados nisso. Por Allah, nós nunca os substituiremos nisso. Então ele perguntou: vocês me dirão a verdade se eu perguntá-los? Eles disseram: sim, ó Abu al-Qasim. Ele perguntou: vocês envenenaram este cordeiro? Eles disseram: sim. Ele perguntou: o que os levou a fazer isso? Eles disseram: nós queríamos saber se você é um mentiroso para que nos libertássemos de você, e se você é um profeta, então o veneno não o prejudicaria. De Ibn Sa'd, pg. 249, uma mulher judia apresentou pedaço envenenado de carne de uma cabra ao apóstolo de Allah. Ele tomou um pedaço dele, pôs em sua boca, mastigou e o cuspiu. Então ele disse aos companheiros: parem, a perna do assado me diz que está envenenado. Então chamou a mulher judia e a perguntou: o que a levou a fazer isso? Ela respondeu: eu quis saber se você é verdadeiro. Nesse caso Allah certamente o informaria, e se você fosse um mentiroso, eu libertaria o povo de você. Maomé faleceu no dia morreu a 8 de junho de 632, em Medina, depois de uma última peregrinação a Meca, e após ter adoecido com febre e dores intensas. Segundo a tradição islâmica, foi enterrado na própria casa onde morreu,
onde posteriormente foi erguido um mausoléu e uma cúpula verde, que existe ainda hoje. Os efeitos do veneno levaram Maomé a sentir sofrer até sua aorta do coração se romper, levando às hostilidades do seu sofrimento aos judeus. Safia bint Huyá em árabe, era uma mulher judia da tribo Banu Nadir, que escapou aos 17 anos, tornando-se muçulmana e também esposa de Maomé, para ensinar aos muçulmanos que eles poderiam se casar com uma judia. Ela foi chamada, junto com o resto das esposas de Maomé, com o título de Mãe dos Crentes. Para os judeus, Safia representa a dignidade dos judeus, a mulher judia que envenenou Maomé e nunca se esqueceu das suas origens e dos seus ancestrais. Safia morreu em 670 ou 672, durante o califado de Muawiya I, e foi enterrado no cemitério de Janat el-Baqi. Ele deixou uma propriedade no valor de 100.000 dinares como herança para seu sobrinho judeu. Sua residência em Medina foi comprada pelo califa Muawiya por 180.000 dinares. Se você gostou do vídeo, curta e compartilhe nosso canal. Nos ajude sendo um membro do nosso canal, se inscrevendo. Obrigado e até a próxima!